Vamos iniciar com uma oração. Quem puder se ajoelhar. Bondoso Deus, é muito bom estarmos aqui. Agradecemos imensamente por essa oportunidade. Damos graças e glórias nesse santo sábado e agradecemos pela oportunidade que nos dás de conhecimento, de trocas, para cada vez mais estarmos mais próximos de ti, da tua semelhança e conhecedores daquilo que trazes para nós em tempos que para nós são tão solenes e importantes. E pedimos a vossa bênção, a presença do Santo Espírito entre nós, que nós possamos contribuir e receber mais informações para estarmos cada vez mais atualizados no nosso tempo e através dos ensinamentos que desejas para nós. Agradeço por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora posso compartilhar o artigo? Que nervoso. Uhum. É, foi no chat? Já estamos vendo aqui. É, só um minutinho. Deixa aqui. Uhum. Só um minutinho, tá? Que na verdade teria que ser o outro que eu vi ali. É aqui. Certo? Uhum. Isso. Então, como a gente como já tinha falado antes, e a gente teve a oportunidade de receber os artigos, e agora também de podermos adiantar, né, qual artigo seria hoje. O artigo de hoje é a diretiva do X, ou do X, né, do Departamento de Estado e o fim da independência de plataformas. No resumo, né, que a gente recebeu junto com este artigo, já trazia que esse texto descreve sobre as transformações estruturais e políticas que culminaram na integração da direita entre o governo dos Estados Unidos e plataformas de tecnologia. E o primeiro exemplo, né, que vai trazer exatamente aqui, é sobre o X, né, sobre o X, que é o antigo Twitter. Acredito que aqui todo mundo está familiarizado, né? Sabendo que o, o X, ou o X, é a plataforma de. Uhum. É a plataforma que hoje pertence ao Elon Musk, né? Ele comprou o Twitter e transformou no X. E a gente vai falar aqui que a integração direta, né, entre o governo dos Estados Unidos e as plataformas de tecnologia. E no caso, mais diretamente aqui, falando do X, as operações que aconteceram para se dar também essa integração direta, né, dos dois, do governo e essa diretiva aqui. Para começar, o que que é uma diretiva, né? A diretiva é uma diretriz ou uma instrução, uma norma, uma regra. A partir dessa informação começa um procedimento, né? É uma instrução. E a instrução que foi dada, ela vai direcionar com relação àquilo que trata, né? Nesse caso aqui, a diretiva é a respeito de usar a plataforma X, né? E aí, para a gente começar a leitura aqui, o primeiro parágrafo, esse, esse artigo é da Lawfare Media, né?
e foi escrito por Kate Klonick. E aí aqui ela começa descrevendo um telegrama endossando uma plataforma de mídia social nominalmente como uma ferramenta da diplomacia e de operações psicológicas militares dos Estados Unidos seria impensável até recentemente, né? Em se tratando de mídia social, não se pensaria isso, que isso aconteceria tão recentemente, né? E aí, a gente vai precisar ler alguns parágrafos, e eu vou pedir aqui às pessoas que quiserem colaborar também com a leitura. Eu vou começar e depois eu vou pedir ajuda, tá? Para outras pessoas que quiserem ler também. Aí, aqui no início, o secretário de Estado Marco Rubio assinou um telegrama essa semana instruindo embaixadas e consulados dos Estados Unidos em todo o mundo a lançarem campanhas coordenadas para combater a propaganda estrangeira. Isso aconteceu em abril. O documento endossa explicitamente o X de Elon Musk como uma ferramenta inovadora para esse esforço e instrui os postos diplomáticos dos Estados Unidos a alinharem seu trabalho com as operações de apoio à informação militar do Pentágono, conhecidas como PSOP, a Unidade de Operações Psicológicas das Forças Armadas. Rubio identifica 5 objetivos operacionais: combater mensagens hostis, expandir o acesso à informação, expor comportamentos adversários, elevar vozes locais simpáticas aos interesses dos Estados Unidos e contar a história da América, e instrui as embaixadas a recrutarem influenciadores locais e líderes comunitários para vincular narrativas financiadas pelos Estados Unidos de formas projetadas para parecerem organicamente locais, em vez de centralmente dirigidas. A gente vê aqui que quando essa diretiva é passada para as embaixadas e os consulados, a gente entende que, então, fora dos Estados Unidos, né? E as embaixadas e os consulados, elas são representações oficiais de um país em território estrangeiro. Então, através dessa diretiva, foi instruído que fosse usado, eles estão endossando, né, a plataforma X, né? Aí agora, se alguém puder ler o segundo parágrafo, o próximo parágrafo, começa a ideia de que. Renilde, tudo bem? Posso fazer um Tudo comentário? bem. Pode? Assim, eu honestamente eu não li esse texto aqui, mas Uhum. me chamou a atenção esse primeiro parágrafo, Hum, quando é, o Marco Rubio, hum, ele tem aí cinco objetivos, né? uhum, E eu acho que pelo menos o primeiro deles aqui, o primeiro e o terceiro, vai meio, assim, uma opinião particular minha, vai meio assim no uhum, contraditório, porque combater mensagens hostis é o que esse governo mais faz, uhum, né? Ele quer combater uma coisa que Trump tem feito, o governo dele tem feito, são mensagens uhum, hostis contra outras nações, outros países. Expor comportamentos adversários e então, expor comportamentos adversários, né? Eu entendo que isso aqui seria talvez expor comportamentos adversários, será expor no intuito de combater, enfim, não sei. Teria que ler mais o artigo para poder entender. Mas, assim, a uhum, princípio, ao menos o primeiro objetivo aqui dele vai no meio da contramão do que o próprio governo Trump está se propondo, do que vem fazendo, né? Enfim, é meio assim, parece contraditório. Posso uhum. comentar? Sim. Marcos, assim, o que acontece é que campanha, né, assim, vai muito além do que os
próprio governo, políticos colocam lá como postagens, né? O que se sabe é que essas discussões que rolam online, né, que elas são muitas vezes desencadeadas, né, por o que a gente chama de bots, né, que são apenas algoritmos, são robôs, assim, né? E, e se sabe que existem, assim, nessas discussões, o que está sendo postado são, tipo, centenas e milhares, né, que estão, assim, sendo lançados de forma coordenada, né, para começar a difundir, sei lá, comentários, alguma polêmica, né? Isso até aqui no Brasil, né, é uma grande preocupação, né? Porque a gente entra nas redes sociais, vê comentários e de repente, uau, como alguém pode comentar uma coisa dessa? Aí vai lá, alguém responde, mas muitas vezes não são nem pessoas, né? Tem tem perfis assim altamente sofisticados de pessoas que na verdade não existem, né? Tipo com foto, com vídeo e tudo, né? Então acho que é nesse sentido, né? Está sendo usado uma escala assim gigantesca, né? De formar opiniões, né? No mundo online, ou talvez nem são pessoas. Hum. Tá, ou então essa perspectiva aqui de Marco Rubio é para todo, assim, deixa eu ver aqui. É para as embaixadas e consulados no mundo inteiro, é isso? Porque pode ser que alguém da própria embaixada, consulado, possa estar fazendo alguma coisa contra o governo em algum outro país, embora eu sei que normalmente consulados, embaixadas nomeados pelo governo existente no momento, né? O governo Uhum, atual. uhum. Então, eu não sei se de repente isso aqui é uma informação para interna, né? Para os próprios consulados e embaixadas. Não sei se é isso ainda. Enfim. Assim, neste caso, o Marcos, é uma diretiva que foi passada para as embaixadas e para os consulados, mas como você mesmo explicou, eles vão estar em outros países, mas é a representação dos Estados Unidos em outros países. Então, é a representação daquele governo. Então, ele está dando as regras do que ele quer que seja passado, do que ele quer que seja suprimido, que não venha à tona. Então, é como o governo está instruindo para que seja passado, como é que a gente pode dizer assim, a imagem, né? A imagem e as informações via consulado e embaixadas em outros países para os Estados Unidos referente ao que eles representam nesses países. Inclusive, como a gente leu aí a parte de procurar também, né, pessoas que fossem divulgar também, né? Sobre isso. Então, tudo mais nessa linha, a gente está falando aí das plataformas, das redes sociais. A Carolina está com a mão levantada, você quer fazer algum comentário, Carolina? Ei, Rê, quero Ei, sim. É que acho que a pergunta do Marcos, né, esse questionamento de se faz sentido ou não é muito relevante para a gente, né? sim. Essa semana eu estava vendo um estudo que o Marco fez na Alemanha do ano passado. E ele estava falando justamente sobre a guerra de informação e sobre Uhum, como ele questionava sobre a guerra do Rei do Sul. Então uhum, ele fala, né, sobre a Guerra do Rei do Sul, ele faz ali o alinhamento das guerras da história de Pirro na Macedônia, Pirro na Itália, também com uhum, a história ali da Guerra Fria, e ele mostra que o Rei do Sul, ele cai, a Guerra Fria faz com que esse Rei do Sul caia. E na nossa história, ele também marca essa Guerra Fria, começando ali em 2021 e terminando ali no período até a Lei Dominical, fazendo com que na lei dominical o Rei do Sul caia também. E essa Guerra uhum, Fria nada mais é do que uma guerra de informação, né? A gente uhum, vê nessas histórias o alinhamento os ali dos elefantes, a Guerra Fria, e ele vem falando sobre o que
o que é essa guerra de informação, né? É você instrumentalizar as tecnologias de informação, os meios de comunicação para fins militares, né? Para Uhum, você intimidar ou manipular o seu oponente. uhum, Então, quais são as armas que são usadas nessa guerra de informação, né? Eles vão usar as mídias sociais, vão usar a uhum, manipulação de informação, uhum, e os Estados Unidos está lançando mão disso agora, né? Está lançando mão dessas grandes companhias de comunicação, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, uhum, como também é o caso ali né? Tem pessoas muito poderosas que estão financiando, que contribuem para o governo de Trump, como o Jeff Bezos, por exemplo, né? E tal. uhum, E E aí, nesse estudo, ele vem mostrando como que até Biden, até o governo Biden, ou seja, as batalhas de Heracleia e Ascolo, que foram ganhadas por Pirro, que é o rei do sul, os Estados Unidos não estavam dando muita bola ou não estavam conseguindo ter vantagem nessa guerra de informação. E que com o Biden ele fez uma jogada que é você contar publicamente o que o seu inimigo está fazendo. Então, quando Putin chegou ali na fronteira da Ucrânia, ele estava conseguindo manipular a informação de tal forma que tanto as pessoas da Ucrânia, as pessoas da Rússia, as pessoas do mundo inteiro estavam achando que não haveria uma invasão à Ucrânia, porque Putin estava ali manipulando a informação, né? Só que uhum, aí Biden, então, ele muda completamente o rumo da guerra de informação. Ele fala para o mundo, ele desmascara Putin diante do mundo, e isso faz com que os Estados Unidos consigam tomar a frente da guerra de informação. A partir daí foram vários meses de atos de diplomacia. Então, os Estados Unidos começaram a tomar realmente frente da guerra de informação no mundo. E aí, o Marco fala uhum, então: olha, então nós sabemos que o Rei do Sul vai cair na lei dominical, mas o Rei do Norte também vai cair na lei dominical. E ele uhum, mostra como os Estados Unidos, sendo o Rei do Norte, eles também caem, e uma das coisas que tem envolvidas aí é que o Rei do Norte começou a liderar, começou a mexer com esses instrumentos de informação, só que agora Trump está pegando e está usando a liderança dessa guerra de informação para fazer coisas erradas, assim como Putin fazia. Ele também começa a mentir, também começa a manipular, também começa a usar esses meios para ir destruindo a democracia aos poucos. Então, uhum. eu acho que isso tem a ver com o que o Marcos olha e fala assim, olha, não faz muito sentido. Por que que o governo Trump está fazendo isso? Está alegando uma coisa, mas eles estão fazendo uma outra coisa totalmente Exatamente. Uhum, diferente. Hum. uhum, uhum. Obrigada, Rê. Obrigada a você, Carol. Sim, faz sentido. No transcorrer aqui do artigo, Marcos, você vai ver mais sobre isso também, né? Até essa mudança de comportamento do governo de Trump, no primeiro governo e na campanha para essa última eleição, ele dizia combater essas big techs, né, essas empresas de tecnologia e queria controlar, mas de forma como essas empresas pudessem ser controláveis, mas não da forma que hoje está sendo, né? E ele mudou. Ele mudou também porque ele viu a possibilidade. A gente vai ver aqui que essas empresas também foram empresas que investiram muito na campanha de Trump também, vendo essa possibilidade, né, com o governo. Isso é uma tentativa que essas empresas fazem há muito tempo, e a forma como Trump lidar com isso tudo também neste governo é diferente que agora já existe uma diretiva. Então, agora, tipo, é uma regra, né, usar o X, o antigo Twitter. E, inclusive, aqui nessa parte que dá instruções às embaixadas, diz, né,
para combater a propaganda estrangeira. Quando fala aqui da propaganda estrangeira, abrange desde campanhas comerciais globais que adaptam mensagens, né, mundiais, até influência política de desinformação. Então, esse combate, quem é que regula este combate, né? É, como diz aqui, né, um dos motivos dizendo como combater contra as mensagens, né, as campanhas globais dos Estados Unidos contra mensagens hostis. Quem que julga se essa mensagem é hostil ou não? Tanto que a gente vê, né, que o presidente Trump é o quem mais posta mensagens hostis, né, e iniciou essa campanha agora em 2026, mas a gente vê uma chuva, né, de mensagens. Aliás, nunca antes foi tanto assim, de forma tão, se a gente pode dizer assim, tão aberta e informal até certo ponto, né? Então, quando fala também na parte de propaganda, seria essa influência política, né? Mas vamos continuar. Aí a gente tem, eu vou ler um pouco para poder adiantar, e depois eu peço ajuda. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente está? Tá nesse parágrafo aí mesmo, Rei. Eu acho que é o segundo parágrafo. É porque eu estou no computador de Rosa, estou com um pouquinho de dificuldade, mas isso. Aqui, então, onde a gente foi? Ah, tá, ok. Aí a ideia de que o Departamento de Estado emitiria um telegrama formal endossando uma plataforma de mídia social específica pelo nome como ferramenta da diplomacia dos Estados Unidos, quanto mais de operações psicológicas, militares, seria até pouco tempo atrás quase impensável. Mas a transformação estrutural ocorreu ao longo de anos, mas a transformação estrutural que ocorreu ao longo de anos fez com que a notícia pareça quase comum hoje. Foi uma transformação que desmantelou, peça por peça, a responsabilidade legal, a independência operacional e a resiliência institucional que antes tornavam inconcebível uma relação tão próxima entre governo e plataformas. E aí, no próximo parágrafo, o que torna este telegrama notável é a medida em que ele representa um afastamento de como as plataformas de tecnologia dos Estados Unidos historicamente interagiram com o poder estatal, inclusive com o governo dos Estados Unidos. Por décadas, empresas de mídia social sediadas nos Estados Unidos operaram como algo mais próximo de rivais institucionais do controle governamental sobre o discurso online, fosse ele estrangeiro ou doméstico. O Google, famosamente, entrou em conflito com o governo chinês devido à censura em seu mecanismo de busca e, por fim, redirecionou suas operações chinesas para Hong Kong, em vez de cumprir as exigências de censura. O Facebook e o Twitter resistiram a ordens judiciais brasileiras para remover conteúdo e identificar usuários. O Twitter, antes de sua aquisição, foi aos tribunais para resistir a pedidos de dados do governo, publicando relatórios de transparência regulares e combatendo cartas de segurança nacional que vinham acompanhadas de ordens de silêncio. Essas empresas eram atores imperfeitos. Deixa eu voltar aqui. Essas empresas eram atores imperfeitos, mas sua postura geral era de resistir a governos que buscavam usar suas plataformas como instrumentos de mensagens estatais. Existem razões normativas e legais profundas pelas quais essa postura de resistência se consolidou. Normativamente, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos são quase inevitavelmente produtos de um ambiente jurídico e cultural moldado pela primeira emenda. Um ambiente que trata a interferência do governo no discurso, particularmente o discurso compelido e dirigido pelo Estado, como ilegítima.
mesmo como empresas privadas não vinculadas a limites da primeira emenda, sob restrições governamentais, a cultura jurídica mais ampla criou um viés institucional contra a remoção gratuita de discursos de usuários e contra a cessão de controle editorial ou algoritmo a quaisquer atores governamentais. Então, como a gente pode ver aqui nesse parágrafo, nessa parte que eu li aqui, na verdade, essas empresas sempre foram muito mais, né, se a gente possa colocar assim, de uma forma mais livre para confrontar, criticar o governo, até de certa forma, e tentando se aproximar, mas de forma que fosse, lógico, melhor para essas empresas, né, que houvesse uma abertura maior. É, Durante todos os anos, isso foi combatido em outros governos, por mais que eles se aproximassem, mas isso ainda foi combatido. E aí fala que houve uma transformação que desmantelou peça por peça a responsabilidade legal, a independência operacional, a resiliência institucional, que antes tornava inconcebível uma relação tão próxima entre o governo e plataformas. Então, o que que havia antes? Havia uma relação estreita entre o governo dos Estados Unidos e as plataformas digitais, que era moldada, né, que trazia ali as restrições através de responsabilidade legal, através da independência operacional e a resiliência institucional. Hoje, isso evoluiu para uma interdependência estratégica. Então, até 2026, esse cenário é definido por um enfraquecimento das proteções de imunidade da seção 230. É um aumento da responsabilização mais para as plataformas que em relação a design, a necessidade de segurança nacional. Então, a partir daí, a gente vê que essa seção 230 nos Estados Unidos, historicamente, é a seção da lei da decência nas comunicações, que desde 1996 protegia plataformas de conteúdo de terceiros. Então, a partir de 2026, os vereditos de tribunais, como em casos que a gente vai falar também nesse artigo aqui, também da Meta e YouTube, na verdade, casos judiciais, estabeleceram que empresas podem ser responsabilizadas por um design negligente e recursos viciantes. Até então, essas empresas não havia essa abertura para poder abrir processos contra essas empresas nesse sentido. A partir de 2026, não, isso já ficou mais aberto. Então, até nessa jogada de haver essa abertura e as empresas poderem ser processadas, essas empresas, então, aí que queriam mais ainda uma aproximação do governo para se sentir protegidas de outra forma, ou de haver essa interdependência para que essas empresas também pudessem, junto com o governo, trocar, haver trocas, né? E o governo também é interessado nisso, porque a gente sabe que desde, né, da posse, né, de Donald Trump, foi bem destacado a presença dos proprietários das Big Techs, né, das grandes empresas de tecnologia, todos eles estavam lá, das grandes empresas dos Estados Unidos, né? Então, quando fala desse desmantelamento, assim como a gente viu no estudo da Carol, que ela trouxe para a gente tudo que foi acontecendo desde 1989 para culminar ao que acontece hoje no governo Trump, para chegarmos a Trump, aqui também a gente pode perceber que foram desmantelando, né? Foram tirando as proteções que haviam para chegar ao ponto de liberar essas big techs de certa forma, até um ponto, né? E de outros usá-las, né? Então, chegar ao ponto de uma rede social, né? Ser usada, essa plataforma de rede social ser usada para poder fazer as comunicações
até com relação à parte psicológica militar, né? E essa comunicação, como disse, com os consulados e as embaixadas, né? Sim. Hum, alguém quer fazer algum comentário? Eu tô ouvindo aqui, eu tô lembrando, parece que isso desencadeou assim de maneira mais frequente foi a partir das eleições de 2016, né, onde Steve Bannon usou ali né, os dados, como ele manipulou, né, as eleições e através da Cambridge Analytica, né? E a gente viu, parece que os Estados Unidos, dali em diante, ele viu que as redes sociais se tornou assim como uma arma de guerra, né? Uhum, Eu tenho visto aqui, eu acompanho alguns canais de análise política de esquerda e eu tenho visto muitos reclamando que muitas contas deles estão caindo, assim, tipo, alguns vídeos têm muita visualização, mas não são monetizados. É como se tivesse assim algo por trás manipulando. Não sei se isso se enquadra né, nesse contexto do artigo aqui, se realmente é verdade, mas a gente vê que os Estados Unidos ele aprendeu com a Rússia, né, a fazer essa certamente. verdade. O que a Rússia fazia muito através de desinformação, eu vejo que agora os Estados Unidos ele pegou isso, aprendeu a fazer isso. Uhum, é, certamente. Posso E, comentar também? sim, É, licença. Assim, justamente eu estava lembrando exatamente desse artigo que a Carol trouxe algumas semanas atrás, né, 1989, o ano que nos trouxe Trump, né? E aí é explicitamente mencionado o momento em que o presidente Barack Obama fez algo inédito, que foi postar o primeiro tweet, sim. né? E ao todo o artigo ele critica isso, não como uma coisa que simplesmente não era adequado, não para a, tendo em vista, né, a seriedade desse cargo do presidente, é como se tivesse como é de fato um meio de comunicação muito informal, não? E disse que isso foi uma ação que desencadeou, não, o que a gente tem hoje como normal, não? Eu acho que o Trump nem usa o X, o X, não, Uhum, o Twitter, ele tem a própria rede social dele, uhum, mas assim o nível, né, de onde isso chegou, não, isso é difícil de acreditar. E a gente vê direto como isso funciona, né? As pessoas se deixam provocar por esses textos e entram como que chama, enfim, numa briga assim, né? Feia. É, e o que estava só o segundo que eu estava lembrando para não me estender demais aqui é que não sei quem acompanhou, né, no contexto dessa guerra com o Irã, né, que estão comentando muito, né, que o Irã estaria vencendo essa guerra que eles chamam de guerra de memes, né, que eles estão assim postando uhum, muito conteúdo que está fazendo muito sucesso, né, assim, um conteúdo, vamos dizer, cômico, né, o engraçado, zombando, basicamente, né? Fizeram esses vídeos animados, né, de figurinhas de Lego, né? Do governo Trump e tal. Enfim, eles estão, assim, tendo muito sucesso com esses posts e também estão sendo postados de maneira oficial, né? Das contas das embaixadas iranianas, no caso, não? Então, assim, se tem essa diretriz agora, eu acho que é algo que já está, que já se tornou realidade há muito tempo já, né? sim. Falando sobre esse primeira postagem, né, do presidente Barack Obama, a gente vê assim como
seria necessário ter início em algum momento, né? Se não fosse nos Estados Unidos, seria em outro país. Os Estados Unidos querem sair na frente, né? Mostrar que a parte de tecnologia era desenvolvida mais rapidamente lá, embora hoje a gente está vendo, né, quantas facetas aí que a China consegue suprimir, ir além do que os Estados Unidos apresentam, né? Antes era muita coisa com a Rússia, mas hoje com relação a, pelo menos a inteligência artificial, a China está dando banho também nos Estados Unidos em muitos lançamentos, né? Mas assim, como a gente já estudou antes e tem visto, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Lógico, a intenção não era que chegasse a ficar tão, se eu posso dizer assim, baixo nível, né? Porque às vezes Trump ele é bem baixo nível nas postagens que ele coloca, apesar de ser deveria se postar como estadista, né, como presidente de uma grande nação, mas as postagens são bem, às vezes, bem medíocres. Mas é uma forma também de intimidação, de usar a palavra, né, para intimidar. E a gente vai ver mais à frente aqui nesse texto também sobre isso. E então começa a desmantelar, coloca a responsabilidade legal e o fim da imunidade. Depois, em outro momento, essa erosão da seção 230, que era o que controlava ali, protegia as plataformas também de conteúdo de terceiros. Vem o momento tobaco, né, que os tribunais americanos estão tratando plataformas como responsáveis por danos à saúde mental de menores, impondo multas significativas, grandíssimas, né? Houve um caso no Novo México contra a Meta, agora em 2026, de 375 milhões de dólares, né? Ação governamentais também, a ação do governo dos Estados Unidos tem usado investigação do antitrust como contra o Google em 2024 para limitar o poder do mercado, né? E vão colocando novas leis como o do algoritmo e exigem que as empresas atenuem os riscos dos algoritmos. Então, também vai pesando muito da parte de legislação para que essas empresas também sejam, enfrentem processos e gastem muito, grandes quantidades, né? Porque elas ganham bilhões, mas também para que haja essa pressão. Foi mudando, de certa forma, né? Ao invés de controlar para que fizesse uma coisa mais justa, né? E legal e justa, mas um controle mais para chegar ao ponto dessa interdependência entre o governo e essas empresas. E a independência operacional também, houve um acordo em 2026, agora em 2026, que baniu certas agências federais de pressionar plataformas para remover conteúdos, focando em manter a independência das empresas, embora com forte supervisão sobre o design. Então, aí foca no design, mas libera. Então, as agências federais não podendo mais estar regulando, estar controlando, né, como a gente viu que Trump logo fez, é, teve uma forma de banir muitas agências, né? E também tudo isso vai causando esse desmantelamento das camadas de proteção que ajudavam para que houvesse uma infraestrutura crítica, né, dessas big techs, dessas plataformas. E chegando ao ponto, né, de decidir por uma para estar na comunicação do governo. Deixa eu ver aqui. Aí falou sobre a resistência no Brasil, mas no Brasil a o Twitter, né, voltou a funcionar. Ele parou ele foi suspenso, né, aqui no Brasil, que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o retorno só após eles cumprirem as condicionantes impostas pela legislação brasileira, né? A gente não vê isso acontecer em muitos países. E o X, né, voltou a funcionar no Brasil em outubro de 2024 após um bloqueio de 40 dias, né? Então,
eles enfrentam também, as plataformas também enfrentam os governos, mas e não querem cumprir as exigências judiciais, achando uma porta aberta, achando um espaço, como no governo Trump, eles estão achando agora, então, mais conveniente, né, de haver uma, uma interligação entre eles. Ah, agora deixa eu passar aqui. Aqui. Peraí. Alguém pode ler esse parágrafo? Existem Eu, razões, acho que foi isso que a gente falou. eu posso ler. Por favor. Existem razões normativas e legais profundas pelas quais essa postura de resistência se consolidou. Normativamente, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos são, quase inevitavelmente, produtos de um ambiente jurídico e cultural moldado pela primeira emenda, um ambiente que trata a interferência do governo no discurso, particularmente o discurso compelido ou dirigido pelo Estado como ilegítima. Mesmo como empresas privadas não vinculadas aos limites da primeira emenda sobre restrições governamentais, a cultura jurídica mais ampla criou um viés institucional contra a remoção gratuita de discursos de usuários e contra a cessão de controle editorial ou algorítmico a quaisquer atores governamentais. Você pode continuar, mas essa parte, por favor? Uhum. Dentro dos Estados Unidos, essas normas eram apoiadas pela lei. A capacidade do governo de pressionar plataformas privadas a moderar conteúdo em seu nome, o chamado Tchau, Bonnie. Shelburne, enfrentou sério escru- escrutínio constitucional sob a primeira emenda. Esse escrutínio atingiu seu ápice recentemente em Murphy, um caso movido por conservadores que alegavam que o governo Biden havia coordenado indevidamente com plataformas de mídia social para suprimir discursos em plataformas online. O caso chegou a o caso chegou à Suprema Corte, onde a juíza Amy Coney Barrett, escrevendo para a maioria de 6 juízes, expressou profundo ceticismo quanto à base probatória dos autores, concluindo que os autores careciam de legitimidade ativa porque não conseguiram rastrear adequadamente seus supostos danos a comunicações governamentais específicas. obrigada. Pode. Ai, Uhum. então, nessa parte que a gente leu agora, aí eu gostaria de falar aqui sobre, primeiramente, sobre a primeira emenda, né? Que fala que teve essa dificuldade, né, com essa forma de lidar dos Estados Unidos, já teve uma dificuldade enfrentando a primeira emenda, a partir do que Biden fez para poder haver o controle, né? Então, foi visto por pessoas, usuários, né? Ele foi visto por usuários, principalmente os conservadores, como o que estava sendo feito era uma privação da liberdade, né, nas redes sociais. E aí a gente tem esse confronto com a primeira emenda,
porque justamente a primeira emenda, ela trata, a primeira emenda da a Constituição dos Estados Unidos, ela trata sobre a parte da Declaração dos Direitos, né? Ela é a base das liberdades civis americanas. Ela proíbe o Congresso de criar leis que limitem a liberdade de expressão, de imprensa, de religião, de reunião pacífica e de petição ao governo. Então, essas pessoas de direita, conservadores, viram como o que Biden estava fazendo, mais precisamente colocando que a partir de 2020, com a Covid, então foi instruído para as plataformas, para as redes sociais, que não que fosse filtrado, porque havia muita desinformação, né, informações falsas sobre a Covid, e isso estava desencadeando em muitos problemas. Então, foi colocado, através do governo Biden, que houvesse uma filtragem e que essas publicações, essas postagens falsas, elas fossem banidas. Os usuários, por sua vez, que estavam contra, né, que também negavam a Covid, viram isso como estava sendo suprimido o direito à liberdade de comunicação, de expressão nas redes sociais, e então eles entraram com um processo contra o governo, por ele estar controlando as redes sociais. E esse foi o caso que, de certa forma, né, abre caminho, assim, dá essa abertura também para chegar ao que hoje se dá com relação às plataformas terem essa abertura com o governo, porque o caso perante a corte dos distritos, né, são as cortes menores dos distritos, ele ganhou contra o governo. Depois, na Corte de Apelação, também o governo perdeu. E na Suprema Corte parou esse processo, mas aí a gente tem aqui como foi trazido que a juíza Amy Coney Barrett, que é justamente uma juíza que foi indicada pelo governo Trump, pelo Trump, e é também uma conservadora, né, de direita, ela deixa, de certa forma, aberto, como foi colocado aí, que poderia haver, a Suprema Corte aceita esse caso, porque a gente sabe que não em todo caso civil, ou esses pequenos casos, né, começam nas suas cidades, depois passam para o Estado, vai ao federal. Mas nesse caso, a Suprema Corte aceitou esse caso. Então já ficou uma coisa mais aberta, e aí quando fica dessa forma, dá maior abertura para o governo e para também haver mais desentendimento, né? Porque onde fica uma lacuna, onde fica um espaço, já fica mais difícil de se controlar. Então, cada corte vai agora julgar da sua forma, e ainda não há, né, assim, uma decisão que possa controlar isso, porque se não for o governo, né, a fazer esse controle com as barreiras, com todas os setores responsáveis por isso, a fazer essa censura, né, quando se trata de terceiro, então quem vai censurar o governo? Se hoje, né, essas barreiras já foram tiradas, o governo já está tirando a autonomia dessas agências de controlarem isso, né? Agora eu já não me lembro exatamente onde parou. Aqui em específicas, Carol, ou Carol agora, Rayane. Eu não me lembro bem. Isso. Né? Não. Uhum. Aí aqui, a Corte recusou-se a considerar que as interações do governo Biden com as plataformas atingiram um nível de coerção inconstitucional, deixando o arcabouço jurídico subjacente, em grande parte, sem resolução.
No entanto, a decisão desferiu um golpe nas alegações fáticas de uma campanha de censura. Hoje, a mesma coalizão política que perseguiu o caso Murty sob a teoria de que a coordenação entre governo e plataforma constitui censura inconstitucional, agora preside um governo que orienta abertamente uma plataforma privada a servir aos objetivos de mensagens de Estado. E a, a gente sabe que essa filtragem hoje quem for contra o governo, né, já não tem tanta oportunidade de se expressar ou de colocar nas plataformas ou de ter as suas mensagens realmente levadas adiante, né? E nesse caso do Murphy versus Missouri, né, que foi mencionado aqui, eu aqui tenho muita dificuldade, tenho até medo de ficar mexendo aqui, de lidar, mas está aqui, ó. Murphy. Era o caso, o processo era Murphy versus Missouri, que é um estado nos Estados Unidos, né? E a princípio começou não como Murphy versus Missouri, e sim Murphy versus Biden, né? Porque começou por causa, na época, isso foi por causa da, da instrução que foi dada, né? Da filtragem para suprimir o conteúdo enganoso em 2020, com relação à Covid. E mais adiante, o governo Biden também continuou com esses pedidos, agora com relação a coordenar contra notícias falsas, contra a desinformação, já com relação à política, né, para as eleições subsequentes. E aí já não se conseguiu mais tanto controle assim. No governo Biden foi dito que ele fez solicitação e não exigências, né, para que os operadores de redes sociais removessem as informações falsas. Mas com essa abertura dada pela Suprema Corte de aceitar o processo, então, hoje tem esse campo, essa parte aberta aí, nessa lacuna aí que dá a possibilidade de redes sociais como Twitter, YouTube, Facebook, todas essas plataformas serem processadas, mas também estarem sob, de certa forma, né, a proteção do governo. Aí fala Pô, aqui de outros países, né, com governos também com de ditadores, né, se a gente pode dizer assim. Fala da Hungria, com Viktor Orbán, e todo o controle que Viktor Orbán faz por lá. Ah, e aí depois chega ao ponto aqui que vai falar sobre a partir da aquisição do Twitter por Elon Musk em 2022, que isso foi o ponto de virada, né? As consequências estruturais dessa transação por si só foram significativas ao transformar uma empresa de capital aberto em propriedade privada. Musk removeu as decisões de moderação de conteúdo do Twitter e de uma série de restrições fundamentais, desde obrigações de transparência impostas por requisitos de divulgação da SEC, até a pressão de um conselho administrativo que representava acionistas públicos atentos à segurança da marca e às preocupações dos anunciantes. Tudo isso foi removido. Acabou-se a prestação de contas trimestral a investidores institucionais que se preocupavam se as práticas de moderação da plataforma poderiam criar responsabilidade legal ou reputacional. E a mudança estrutural no Twitter foi seguida por um esvaziamento operacional, mas que desmantelou sistematicamente a infraestrutura de confiança, segurança e moderação de conteúdo do Twitter. As equipes que haviam trabalhado, por mais imperfeito que fosse, para manter a integridade da plataforma, não apenas por razões comerciais, mas para limitar a disseminação de comportamento inautêntico, coordenado, operações de influência ligadas ao Estado e assédios direcionados desapareceram.
poucos meses após Musk assumir a propriedade. Com a arquitetura de responsabilidade corporativa e as salvaguardas operacionais internas removidas, as mecânicas de amplificação e supressão da plataforma tornaram-se, na prática, ferramentas que poderiam ser implantadas a critério de qualquer pessoa, mas, nomeadamente, de Musk. O resultado foi uma plataforma que poderia promover ou enterrar conteúdo não por causa de uma política, mas por preferência, e cujo proprietário era, no final de 2024, uma das figuras politicamente mais influentes na política dos Estados Unidos. Eu acho que essa parte foi bem acompanhada, né? Principalmente para nós aqui no Brasil, com relação a também a guerra judicial, né? A briga judicial do Elon Musk aqui no Brasil, e que culminou com ele tendo que cumprir, né? Com as regras, mas hoje no Brasil o X é usado normalmente, né? Mexi aqui, eu não sei onde. Eu acho que eu acabei pulando também alguma parte que falava aqui sobre a China, sobre os conteúdos, como os conteúdos são tratados na Rússia. Eu pulei uma parte aqui, né? Mas, de qualquer forma, está falando como é tratado na Rússia, né? Também com as medidas restritivas da Rússia, na Hungria, acho que na China também. Deixa eu ver se tem mais para frente aqui sobre a China. Aqui, a gente viu. Aí, se alguém puder ler agora essa parte do retorno de Trump à presidência em janeiro de 2025. Eu posso ler. O retorno de Trump à presidência em janeiro de 2025 marcou uma mudança correspondente no lado governamental da equação. O Partido Republicano passou o ano se posicionando como defensor da liberdade de expressão online. O deputado Jim Jordan, republicano de Ohio, rotulou a cruzada como uma luta contra o complexo industrial da censura. Uma suposta rede de atores governamentais, organizações não governamentais e equipes de confiança e segurança de plataformas supostamente trabalhando em conjunto para suprimir vozes conservadoras. O litígio Murphy foi a expressão legal desse projeto, mas, uma vez no poder, o governo Trump mudou com uma velocidade notável de crítico do emaranhamento entre o governo e a plataforma para seu arquiteto mais entusiasmado. A indústria de tecnologia, por sua vez, mostrou-se uma parceira disposta, e o governo mostrou-se disposto a cumprir sua promessa e empurrar o mundo online para a direita. Você pode ler o próximo também, Carol, por favor? Claro, por anos, grandes empresas de tecnologia e plataformas de mídia social, em particular, buscaram tratamento favorável de Washington em questão, que iam desde a aplicação de leis antitruste até o acesso ao mercado internacional. Esses esforços renderam retornos limitados em vários governos, inclusive no primeiro mandato de Trump, parcialmente porque a hostilidade política à indústria de tecnologia atravessa linhas ideológicas. O segundo governo Trump mudou esse cálculo inteiramente. Trump deixou inequivocamente claro que seu governo estava preparado para defender os interesses das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tanto no mercado interno quanto no exterior. Sim. Aí a gente veio falar sobre o antitrust, né? E isso aí se refere a um conjunto de leis políticas e ações do governo destinadas a promover a livre concorrência. O objetivo principal do antitrust é proteger na concorrência, né?
para que não haja manipulação nos preços. Então, o foco mesmo do antitrust, ele atua para garantir que o mercado funcione de forma justa, livre e eficiente para empresas e consumidores. A gente vê também aqui que a mudança, né, de Trump nesse segundo governo, já totalmente voltado de certa forma, né, com o apoio para essas plataformas de mídia social, em particular, inclusive tendo a própria dele, né? E a gente vai ver também, a partir daí, que essa defesa foi muito visível. Então, nos próximos parágrafos vai falar já de pessoas do governo Trump, pessoas como o vice-presidente, fazendo discursos na Cúpula de Paris, contra, né, as regras colocadas pela União Europeia, mas julgando, inclusive, as regras da União Europeia de regulamentar as grandes plataformas online, dizendo que isso era que não estava compatível com os valores, né, da liberdade de expressão. Brandon Carr, que é o presidente da Comissão Federal de Comunicações, também seguiu sua própria turnê europeia, incluindo comentários na Espanha, que ecoaram a críticas do governo da DSA. E esses, como o artigo traz aqui, esses não foram intercâmbios diplomáticos rotineiros. O governo estava intervindo explicitamente em nome das empresas de tecnologia dos Estados Unidos contra a soberania regulatória de democracias aliadas. E no caso aqui é Jordan, que é Jim Jordan, que é do Judiciário da Câmara, né, que também passou anos minerando o complexo industrial. Complexo industrial da censura, da censura. Eu tenho dificuldade com esse. Isso dentro dos Estados Unidos, né, na parte doméstica dos Estados Unidos, que ele para realizar audiências sobre censura estrangeira de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mesmo quando críticos observavam que os regulamentos da União Europeia em questão se aplicavam apenas dentro das fronteiras europeias. Há empresas que operavam por escolha nos mercados europeus. Então, mesmo que fossem empresas americanas, elas estavam no mercado europeu, por escolha. Então, elas tinham que seguir as regras do mercado europeu, mas estavam sendo criticadas essas regras, né? Aí, esse próximo parágrafo, alguém pode ler, por favor? Posso ler, Uhum. em casa, não é isso? Isso. Em casa, o governo agiu agressivamente para fornecer favores estruturais. A Comissão Federal do Comércio, sob a ex-presidente Lina Crain, havia efetivamente estabelecido uma moratória sobre grandes fusões tecnológicas através de sua estratégia de litígio, esfriando aquisições por empresas como Meta, Amazon e Microsoft. A mudança no governo trouxe uma postura de fiscalização muito mais relaxada, com grandes acordos em computação, em nuvem, infraestrutura de inteligência artificial e publicidade digital, ganhando um novo fôlego. Enquanto isso, o governo intermediou a alienação forçada do TikTok de sua controladora chinesa, ByteDance, enquadrando a mudança publicamente como uma medida de segurança nacional, mas estruturando-a de uma forma que transferiu a propriedade de um dos algoritmos de
recomendação mais poderosos do mundo para um consórcio de bilionários americanos, garantindo que ele permanecesse dentro da órbita da... Não dá para ler o finalzinho. Tem como você subir um pouquinho? Sim. Influência política doméstica. Pode parar ou continuar? Continua, por favor. Sim. Dada a extensão com que o governo Trump demonstrou disposição para acomodar o setor de tecnologia, intolerância regulatória, defesa internacional, alívio antitrust e a transferência arquitetada de um grande ativo de plataforma, seria surpreendente e épico se o governo não esperasse algo em troca. O que veio de volta foi tanto financeiro quanto operacional. Executivos de tecnologia contribuíram generosamente para a segunda posse de Trump, com figuras como Zuckerberg. Mark Zuckerberg. É o final? Pode subir mais um pouquinho. Ah, eu também não coloquei. Desculpa. Tá aí. Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Sundar Pichai do Google, fazendo doações proeminentes para os eventos inaugurais. O Facebook chegou a um acordo com Trump em um processo que ele havia movido por causa de sua suspensão por 6 de janeiro, supostamente concordando em pagar 25 milhões, o que o próprio Trump afirmou ter trazido Zuckerberg para dentro da tenda. Continua para Rê. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Renildo. Eu vou Imagina. fazer mais uma parte aqui. Mas a troca estendeu-se além do dinheiro para a própria arquitetura do discurso. Documentos produzidos em litígios em andamento revelaram comunicações diretas entre Zuckerberg e Musk, na época em que Musk servia como funcionário federal através do DOGE. Os dois discutiram a remoção de categorias específicas de conteúdo das plataformas da Meta sob a aparente direção de Musk. Por volta dessa época, contas no X, o X, né, associadas a críticos do governo Trump, viram-se suspensas, restringidas ou enterradas algoritmicamente, não de qualquer forma sistemática ou baseada em políticas, mas em padrões consistentes com a aplicação discricionária contra a oposição política. Entre os afetados estavam jornalistas, repórteres de segurança nacional e organizações da sociedade civil, cujo conteúdo experimentou uma supressão dramática de alcance após críticas a Musk ou às políticas do governo. Bom, até aqui, se a gente for comentar, alguém quer fazer algum comentário com relação a essa parte que a gente leu até aqui agora? O que a gente pode observar em relação ao afrouxamento, né, da parte do governo, né, para essas empresas de tecnologia e essa participação massiva das empresas de tecnologia, até mesmo para a posse de Trump. O que a gente pode perceber aí? Rê, dá para a gente perceber que, na verdade, o próprio governo fez algo de, como assim, intencionalmente, né? Ele tá simplesmente vendo isso como uma oportunidade de manipular, de restringir, né? Uhum. A pergunta que eu faço, isso é irreversível, né? Porque, como a gente sabe, acho que não consegue mais controlar, tirar isso de curso mais. Ou você pensa que sim? Então, até certo ponto, como já chegou aqui, como nós pudemos observar, né, desde a primeira postagem e hoje, em 2026, como acontece,
Uma vez que essas plataformas, que essa possibilidade de comunicação através das redes sociais foi aberta para o governo, né? O governo começou a usar isso como uma ferramenta também. é, eu acho que pouco provável que que possa se conseguir um outro governo diferente desse, porque a gente sabe que o trumpismo é muito forte hoje, né? Acho difícil, não vou dizer que é impossível, mas acho difícil uma vez que essa porta foi aberta e está sendo usada, né? E justamente pelos Estados Unidos. Então, acho difícil. A gente sabe que que o controle poderia ser muito melhor e que existiriam formas de se chegar a um acordo melhor. Mas eu acho, Renildo, como você, que eu acho difícil hoje de haver um controle que possa impedir tudo o que já aconteceu até agora, que possa impedir que continue acontecendo. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? É bem rápido para a gente finalizar. Em contrapartida, ele teve uma certa briguinha aí, né? O TikTok é uma empresa chinesa, né? Seria uma concorrente deles, né? Então teve que, parece que, enquadrar ela em algumas mudanças aí Uhum, de segurança nacional, enfim, foi o que eu entendi aqui no texto. uhum. Sim, porque o que não for, né? O que for estrangeiro, né? O que não for, porque o lema, né? É fazer a América grande novamente. Então, o que não for ali dos Estados Unidos, o que não for ali daquele governo, né? Que for estrangeiro, tem que ser controlado. O Não mais pode. interessante é a gente Hum, ver, a Carol comentou aí, relembra a gente das guerras pírgicas, né? uhum, Tendo os elefantes naquela época, né? E hoje, como a gente vê os elefantes como uma guerra de informação, né? E os Estados Unidos, ele aprendeu isso, ele vai fazer isso até o fim do rei do sul e o dele próprio, né? uhum. Muito interessante a gente ver isso assim acontecendo, né? É. Certamente. E agora, nesse próximo parágrafo, deixa bem explícito. O telegrama de Rubio agora torna o arranjo explícito. O Departamento de Estado instruiu formalmente os postos diplomáticos dos Estados Unidos a coordenarem operações contra o discurso com uma plataforma de mídia social específica de propriedade privada e com aparato e operações psicológicas do Pentágono. Então, o endosso do telegrama ao recurso de notas da comunidade X, um mecanismo de moderação colaborativo que tem sido objeto de críticas acadêmicas significativas por sustentabilidade e a manipulação coordenada, como instrumento para combater operações de propaganda anti-americana sem comprometer a liberdade de expressão. É, no mínimo, um exercício notável de raciocínio circular. O governo, endossando para uso em operações de informação dirigidas pelo Estado, uma ferramenta de moderação em uma plataforma de propriedade de um e talvez ainda atual, conselheiro sênior do governo. Então, sim, uma coisa que realmente não seria esperado de acontecer, principalmente levando em consideração todas as barreiras que existiam, né, para que isso não acontecesse. Eu vou pular aqui uma parte para a gente poder finalizar. Já estamos aqui na última parte, né? Já, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pensei que ainda tinha mais uma parte, mas não tem, é isso aqui mesmo. Eu vou terminar aqui. O que essa trajetória revela é menos uma ruptura súbita do que o culminar de uma série de mudanças estruturais que individualmente pareciam incrementais, mas que coletivamente transformam a relação entre o poder estatal e a arquitetura das plataformas. A privatização do Twitter removeu todos os vestígios de responsabilidade pública.
O esvaziamento da infraestrutura de moderação de conteúdo removeu a resistência operacional. A aliança política entre o governo e o setor de tecnologia removeu a resistência institucional, que são as três resistências que a gente tinha comentado no início, né? Que retiradas essas resistências, que é a responsabilidade pública, a resistência operacional e a resistência institucional, então a gente já não vê mais como esse controle se dá através do governo. E agora um telegrama diplomático formal remove o último pretexto de separação e distanciamento entre os objetivos de mensagens do governo dos Estados Unidos e as plataformas que as carregam. As questões legais que o caso Murty deixou sem resolução sobre quando a pressão do governo sobre plataformas privadas cruza a linha constitucional serão quase certamente relitigadas neste novo contexto. Mas a realidade mais imediata é que a internet pela qual os americanos e as audiências globais navegam é cada vez mais moldada não meramente pelas preferências dos proprietários de plataformas e anunciantes, mas pelos objetivos estratégicos de comunicação do governo dos Estados Unidos, implementados através de plataformas que têm todos os motivos financeiros e regulatórios para cooperar. A questão não é mais se o governo pode usar as mídias sociais como uma ferramenta de governança estatal. Ele já o faz. A questão agora é se alguma instituição legal, normativa ou estrutural retém a capacidade de controlá-lo. Então, esse artigo deixa bem claro para a gente, e ao discorrer aqui também, o que a gente pôde discorrer, que foram retiradas, né, todas tudo aquilo que poderia controlar, né, para que as plataformas fossem mais controladas, né? Então agora ficou realmente, como foi colocado aqui, a se observar quem poderia fazer isso, né? Como isso poderia se dar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, agora Oi, que a gente, perdão. a gente sabe que isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Ou seja, Uhum, a dúvida do autor aí foi se há alguma estrutura que consegue reter, né? uhum, Isso não aconteceu no mundo todo, né? No Brasil, pelo menos, ainda tem uma restrição, né? sim. Agora, a dúvida é, será que isso vai ocorrer também nos outros países, né? Uhum. É, há que se observar, né? O que vai acontecer, porque a gente vê que a União Europeia combateu de uma forma diferente. A gente viu aqui nesse artigo também menciona sobre países, né, que tem um governo de direita, que tem outros tipos de controle e usam também as plataformas, ou elas têm que ser usadas as plataformas do país, ou elas têm que ser controladas da forma que o governo local decide. E o exemplo que a gente vê dos Estados Unidos é esse, de tirar toda a pressão, se a gente pode dizer assim, né? Minimizar muito a pressão e os controles que havia, os controles sobre as plataformas, sobre as redes sociais. Mas alguém quer fazer algum comentário, adicionar algo? Oi, Renilde. Sim. Então, eu acho que ficou claro, assim, pelo menos para mim, que o governo Trump, ele não tem
nenhum interesse em trabalhar com a justiça, a verdade, né? Promover um governo justo e publicar, acho que informações, conteúdos importantes e verdadeiros para a população, né? Porque foi tirada todas as restrições. E enquanto a gente lia aqui os artigos, me fez lembrar no governo Bolsonaro. A gente teve esse problema aqui no Brasil, né? No governo Bolsonaro, onde tinha assim, embora tinha, ainda estava, eu acho que não tinha, eu acho que não tínhamos ou não temos ainda, talvez leis restritivas ao que se publica na internet, talvez tenha alguma coisa, não tenho acompanhado isso muito de perto, mas mas ficou assim aqui no governo Bolsonaro muito discrepante também essa questão de você usar a internet para falar o que quiser, para propagar muita mentira, muita fake news. Inclusive, ali os filhos do Bolsonaro, né, o Carlos de Bolsonaro e outros mais, faziam muito isso. Então, eu fico pensando assim, o que deve estar acontecendo, de repente, nos Estados Unidos em relação a isso, né? Como deve estar, de repente, talvez, estando assim uma, uma, um acúmulo de informações mentirosas, falsas, né, na internet e não tendo nenhum tipo de controle no país. E E eu fico pensando como seria, como nós estaríamos no Brasil se talvez o Bolsonaro tivesse sido reeleito, né? Ou se talvez tivesse, se o golpe tivesse dado certo. Como é que estaremos aqui vivendo em relação a isso também? É. A gente vê que mesmo com os controles, né, com a- a- as campanhas contra a desinformação, o que é correto, o que não é correto, né, dentro das postagens e tudo mais, a gente vê que há a tendência de pessoas que querem ver essas notícias, querem seguir, não notícias, né? Querem seguir essas postagens que a gente sabe que é desinformação, e elas conseguem chegar até isso, né? E agora, para esse ano, que é um ano de eleições, a gente vai ver também, acredito, muita coisa, a gente vai se estarrecer com muita coisa ainda também. Bom, gente, se mais alguém quiser fazer algum comentário, mas eu acho que a gente já extrapolou o limite aqui de tempo. Eu vou parar por aqui. Só quero comentar que realmente os mais afetados, né, nesse texto aqui traz, nesse artigo aqui traz, né, entre os mais afetados nos Estados Unidos estão os jornalistas, repórteres de segurança nacional e organizações da sociedade civil cujo conteúdo experimentou uma supressão dramática de alcance após críticas a Musk ou às políticas do governo. Então, a gente vê aí que os que são realmente atingidos é como a gente sabe através do ancião Parminder, né? De certa forma, alguns que como a gente vem trazendo informações ou buscando informações, fazendo questionamentos, discordando em algumas formas, entendendo que os direitos civis são para todos, né? E a gente vê que são os primeiros a sofrer, a serem afetados. Mas nós vamos continuar com os próximos artigos, com os nossos estudos, o nosso entendimento e procurar entender cada vez mais para diferenciar o que é fake do que é verdadeiro, né? E continuar disseminando também sobre isso, né? Para que a gente possa entender melhor todos esses assuntos. Eu vou terminar aqui agora com. Peço a vocês, quem puder, para a gente orar, nos juntarmos em oração. Deus maravilhoso, de misericórdia, de sabedoria, de justiça, queremos agradecer por essa oportunidade novamente, quero agradecer por essa oportunidade novamente, pedir que cada vez mais possamos
entender com clareza os acontecimentos ao nosso redor e possamos também nos posicionar corretamente em cada pequena atitude dos nossos dias, em tudo o que fizermos, porque nós também percebemos as consequências de desinformação. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo sábado, pedir a vossa presença conosco e para todas as pessoas aqui presentes e para todo o movimento. Em nome e por amor de Jesus. Amém.